Álgebra linear é o ramo da matemática que vai lidar com espaços vetoriais. E é de lá que a gente vai tirar muito das equações, dos métodos que a gente vai utilizar para trabalhar com ciência de dados. A aula de hoje é uma introdução à álgebra linear. Não tem como eu ensinar para vocês em um vídeo, mesmo que seja um vídeo de 2 horas, tudo que você precisa saber sobre álgebra linear para trabalhar com ciência de dados. Isso é uma introdução, uma pincelada, para vocês saberem a base de onde vem o que a gente está utilizando, porque os algoritmos que a gente vai ver hoje, a gente vai usar ao longo de todo o curso de ciência de dados. Claro, se você quiser saber a fundo, você precisa ir atrás de uma literatura específica de álgebra linear, um curso focado nisso, porque se a gente vai ver na faculdade, geralmente as faculdades separam uma matéria só para geometria analítica, uma só para álgebra linear, e você passa um ano inteiro estudando esses conceitos. Aqui, como eu disse, vai ser uma pincelada, vai ser a gente ter contato para saber de onde vêm as coisas, como as coisas são implementadas, mas a gente não vai entrar em definições mais profundas, deduções e por aí vai. Então, sem mais delongas, bora pro código. Existem diversas definições do que é um vetor. O vetor vai ser a primeira estrutura de dados que a gente vai ver na aula de hoje. Existe a definição física do que é um vetor, a definição de diversos autores em diversos livros de álgebra linear. Mas na prática, para a gente, o que é importante a gente entender é que o vetor é uma estrutura de números, né, um conjunto de números ou uma lista de números que podem ser somados juntos para formar um novo vetor ou multiplicados por um valor inteiro, porque esse valor inteiro é chamado de escalar, para formar um novo vetor também, beleza? Se a gente quiser visualizar o que é o vetor, imagine que é uma coordenada, e aí a gente está traçando uma reta, um vetor, né, uma seta, da origem do plano cartesiano até a coordenada desse ponto. Então, né, um espaço tridimensional teria 3 valores dentro de um vetor, um valor x, um valor y e um valor z. Concretamente, na prática aqui, quando a gente estiver programando, essas dimensões x, y, z, que seriam as 3 dimensões, podem ser qualquer coisa e podem ser mais de 3. Então, por exemplo, a gente pode utilizar um vetor de 3 dimensões para representar altura, peso e idade de uma pessoa. A gente pode ter 4 dimensões, não tem problema nenhum, ok? Os algoritmos vão ser os mesmos. Então, para eu declarar um vetor em Python, o que a gente vai utilizar é lista, a estrutura de dados lista, que a gente já viu bastante. Então, eu vou escrever um vetor tendo 3 valores, como eu disse, altura, peso e idade. Então, 170 de altura, 170 centímetros, 70 quilos, 20 anos de idade. Essa é uma representação simples de um vetor, poderiam ser qualquer valores. Eu poderia ter uma 4ª dimensão aqui, que representa se é ou não é empregado, alguma coisa assim. E por aí vai. Então, listas não são vetores, elas não possuem operações específicas para a gente lidar com vetores, como eu disse, a soma dos vetores para formar um novo vetor, ou a multiplicação por um escalar. Então a gente vai implementar nossos próprios algoritmos para fazer isso, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é a soma de vetores. Então a soma de vetores, ela é definida da seguinte maneira. Eu vou abrir aqui o Paint rapidinho para a gente entender. Então eu vou ter aqui meu plano cartesiano. Esse é meu eixo X, esse é meu eixo Y. O zero eu vou colocar um pouquinho para frente aqui para facilitar na visualização. Então esse aqui é o meu ponto zero. Esse aqui é um ponto 0, 0. E aí a gente vai ter um vetor 1, que vai ser esse aqui, que ele vem até o ponto 2, 2. Então aqui eu tenho x2 e aqui eu tenho y2, beleza? Não se importe com as proporções. E aí eu vou ter, isso aqui é um vetor, tá? Então esse aqui é o vetor 2, 2, porque as coordenadas que ele aponta é o x2 e o y2. E eu vou ter outro vetor aqui, que vai ser o 0, 1. Então ele é 0, 1 porque o x está no 0 e o y está no 1. Então ele é o 0, 1. Se eu somar esses dois vetores, o que vai acontecer? É como se eu colocasse esse vetor no final desse vetor aqui. E aí o meu vetor soma vai ser o resultado aqui da origem até aqui, beleza? Então a soma de vetores é essa. Como é que isso acontece? O que é esse novo vetor aqui? Esse novo vetor vai ser o vetor 3, 2. Porque eu somei um... desculpa, falei errado. É 2, 3. 2, 3. Porque eu somei 1 no y. O 2 continua intacto porque o meu vetor é 0, 1. Então 0 mais 2, 2.
1 mais 2, 3. Então esse novo vetor é o 2, 3. Beleza? É uma operação bem simples, então vamos implementar ela para ver como é que fica em Python. Todas as operações de vetor, eu vou começar com V de vetor e AD de somar vetores. Então eu vou somar o vetor 1 com o vetor 2. Essa soma, como a gente viu, então, para eu obter a soma, eu vou somar x com x e y com isso. Para a gente fazer isso em Python, eu posso ter uma list comprehension do v1i mais o v2i for v1i v2i in, e aí eu vou utilizar o zip para juntar os dois vetores em tuplas, os valores x com x, y com y, z com z. Isso então, essa soma aqui funciona para qualquer dimensão. Para a gente testar, vamos criar aqui um v1, ele vai ser o 2, 2, e o v2, que vai ser o 0, 1, como a gente tinha mostrado ali, beleza? E aí eu vou printar v_add v1, v2. Vamos rodar isso aqui para ver o que acontece? Então, Python 3, main.py. E olha só, exatamente o vetor que a gente encontrou lá fazendo, 2 e 3, os valores dele, beleza? O que acontece se eu tentar somar esse vetor aqui de cima? Ele vai dar 170 e 71, porque o zip ele junta enquanto houver argumentos juntos, né? Então esse 20 aqui é simplesmente deixado de fora, só utilizou os valores 170 e 70. Esse não é exatamente o comportamento que a gente quer da nossa soma de vetores, mas a gente não vai ficar preso a muito edge case e ficar cuidando de todas as possibilidades, porque, como eu disse, essas funções que a gente vai criar aqui tem um propósito educacional, a gente não vai utilizar essas funções depois na hora de escrever nossos algoritmos, beleza? Ou se for utilizar, ainda vai estar dentro, vai ser para criar algoritmos dentro do escopo educacional, tá? Não é para utilizar esse código aqui em produção, né? Você chegar no teu emprego com a biblioteca que a gente implementou aqui na aula e querer usar, tá? Não é para fazer isso. Assim como a gente tem a soma, que eu basicamente vou somar cada um dos elementos em cada dimensão, então na dimensão x, na dimensão y, na dimensão z e por aí vai, eu posso ter a subtração. Então eu vou copiar essa função aqui. Vocês podem escrever do zero, se vocês preferirem, não tem problema. Mas eu vou só trocar o mais por menos. E vou trocar o nome de v_add para v_sub. Vamos printar aqui, então, v_sub de v1, v2. E ver o que acontece. E tá lá, 2 e 1, porque 2 menos 0 continua sendo 2, 2 menos 1 é 1, beleza? Então já temos as operações soma e subtração. E eu posso querer fazer outra coisa. Eu posso querer passar uma lista de vetores e somar todos esses vetores juntos, tá? Como eu estivesse agregando, né? Reduzindo uma lista de vetores para um vetor só, que é a soma de todos os vetores. Essa função eu vou chamar de vSum. Igual o sum do Python, né? Que a gente usa para somar os valores de uma lista. Então eu vou receber vetores. Esse vetores é uma lista de vetores, né? E aí eu vou retornar... não vou retornar. Eu vou primeiro escrever uma variável resultado, que vai ser igual a vetores 0, ok? Então, se o meu vetores só tiver um vetor, esse vetor está atribuído à variável resultado. E aí, for vetor em vetores... E aí eu não preciso pegar o primeiro elemento, né? Porque eu já peguei ele aqui. Então eu vou pegar do primeiro elemento para frente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer resultado igual a v_add. Então a nossa adição que a gente definiu aqui, eu vou passar para cima esse aqui só para a gente facilitar a nossa visualização. Então eu vou utilizar o nosso v_add. O que eu tenho que passar como argumento? Eu tenho que passar o próprio resultado, porque eu estou acumulando os resultados dentro da variável resultado, começando com o primeiro vetor, e o próximo vetor, que se chama vetor, beleza? E aí eu retorno o resultado. Então, se só tiver um elemento na lista, aqui ele não vai ter mais elemento nenhum, e esse for não vai rodar, então não vai dar problema. Vamos printar vSum de v1, v2 e v1 de novo. Porque eu posso passar os vetores repetidos que não tem problema nenhum. Ele vai interpretar como sendo vetores diferentes, ok? E aí, se eu rodar... Opa, deu... eu usei o vSum... Ah, sim. Importante aqui, tá, gente? Olha só, por que deu erro?
porque eu passei 3 argumentos, mas ao invés de receber 3 argumentos, ele recebe um argumento só, que é uma lista. E aí sim recebeu 4 e 5. 4 e 5 por quê? Eu somei 2 com 0, 2, 2 com 1, 3, e aí eu somei de volta com um V1. Então, 2 com 2, 4, 3 com 2, 5. Então, 4 e 5 o resultado. Poderia otimizar isso aqui, né? Fazer do jeito que estava antes, passando os argumentos, utilizando args, né? Usando a função de desmembramento dos argumentos com o asterisco? Sim, mas não vamos fazer isso aqui. Se você achar interessante como exercício fazer, fica à vontade, ok? Próxima função que a gente precisa implementar é a multiplicação por escalar. Então lembra que eu expliquei? Um valor inteiro pelo qual nós vamos multiplicar cada um dos valores do nosso vetor. Então se eu tenho aqui o vetor 2, 2 e multiplico por 10, eu vou ter o vetor 20, 20. Então também é uma função aí bem fácil da gente implementar. Eu vou definir como multi-escalar, multiplicação escalar. Ela vai receber um vetor e vai receber um inteiro, que é o nosso escalar. E aí eu vou retornar, novamente eu vou utilizar uma list comprehension, isso é uma implementação parecida com essa, vi vezes o meu inteiro, for vi in vetor. E aí vamos testar. Eu quero fazer a multiplicação escalar do meu V1 pelo valor 10. E tá lá 20, 20, como eu disse que precisava ser, beleza? Tem enquanto tranquilo, estão acompanhando. Vamos lá, vamos começar. Cada vez vai ficar um pouquinho mais complicado. Agora que eu consigo multiplicar os valores por um escalar, eu posso implementar uma média dos valores de um vetor, que eu vou chamar de V-média. A V-média vai receber um vetor, vai receber vetores, e aí ele quer calcular os valores de a média dos valores de cada um desses vetores como dimensão a dimensão, né? Então, a média de todos os x, a média de todos os y, por aí vai. O que eu preciso para calcular uma média? Eu preciso saber quantos elementos eu tenho, então eu vou precisar do comprimento do meu array de vetores, da minha lista de vetores, e aí eu vou retornar a multiplicação escalar do meu vetor pelo número que eu quero. O número que eu quero, nesse caso, é 1 sobre n, né? Porque se eu multiplicar pelo inverso do comprimento, é a mesma coisa que eu dividir pelo comprimento. Então eu vou somar todos os valores, n valores, e aí eu divido por n para obter a média. E qual que é o vetor? Eu quero o vetor soma dos vetores, porque para eu calcular uma média, primeiro eu preciso somar todos os valores. Então eu vou fazer vsum de vetores, esse vai ser o meu vetor, e o escalar vai ser 1 dividido por n. Nossa, escrevi 2 vezes errado. Aí. Então vamos printar aqui v média de v1, v2, v1 de novo. Vamos ver o que ele retorna. Mesmo problema, esqueci de passar o colchetes aqui para definir que isso aqui é uma lista. Nome vetores não está. Eu escrevi ventores. Como se fosse vento. Não, desculpa, galera. E agora sim, então, a média do primeiro valor 1.33 e a média do segundo valor 1.66, ok? Não vou fazer teste de mesa para esse caso aqui. Se quiserem fazer em casa no papel para ver se dá certinho o resultado, fiquem à vontade, ok? Vamos lá. Eu disse que ia piorar, né? Vamos piorar. Conforme a gente for chegando nas funções mais complexas, o meu conhecimento de geometria analítica, álgebra linear, vai ficar limitado, tá? Então, se eu falar alguma coisa estranha, se eu deixar alguma coisa mal explicada, comenta que eu posso tentar responder com mais detalhes ou pelo menos prover conteúdo que vai explicar mais detalhadamente além do que eu falar, ok? Então, a próxima operação que a gente vai implementar para vetores vai ser o produto escalar, que também é chamado em inglês de dot product. Dot porque é o ponto, né? O símbolo é um ponto. E ele é basicamente a soma dos produtos dos componentes. E se a gente for pensar na representação, ele é a distância a qual o vetor V se estende na direção do outro. Então, o que isso significa? Eu vou fazer aqui outro desenho. Ele vai ajudar a entender um pouco, mas vai surgir outras dúvidas, tá? Isso é normal. Então vamos de volta. Vamos imaginar que aqui ele volta o ponto 0.
e aqui é o ponto zero. Eu não vou mexer no outro desenho porque pode ser que a gente use depois, ok? Não tenho certeza. Então eu vou ter um vetor V e eu vou ter um vetor W aqui, ok? O que o dot product, o produto escalar, né, o dot product, ele vai fazer? Ele é como se eu estivesse projetando o vetor V em W. Ele vai encontrar esse comprimento aqui. Eu não tenho exemplos do que isso significa na prática, tá? Eu vou deixar na descrição o link da Wikipedia que fala sobre produto escalar. E aí lá tem um pouquinho mais de detalhes para vocês, tá? O jeito que a gente vai calcular aqui também é um jeito específico referente à normalização a normalização ortogonal que a gente está utilizando na implementação. Se vocês verem lá na Wikipedia, vai ter outras equações que também são utilizadas para calcular o produto escalar, ok? Mas a gente está usando essa versão específica por conta dessa normalização. Como eu falei, é um curso rápido de álgebra linear, então a gente não consegue entrar em detalhes do que isso significa. Mas se vocês forem ler, eu só estou dizendo isso para vocês terem esse conhecimento de... então é por isso que a gente está usando essa equação específica, ok? E aí, então, vamos ver como é que a gente calcula o dot product. Eu vou chamar de dot porque se a gente for utilizar bibliotecas prontas, esse vai ser o nome da função, tá? Então, ao invés de chamar de produto escalar, eu já vou chamar de dot. E aí o dot, então, vai receber um vetor 1 e um vetor 2. E aí, como eu disse, ele é a soma dos produtos de cada uma das dimensões. O que significa? Vamos deixar a soma de lado por enquanto. Vamos pensar na comprehension. Eu preciso fazer o produto dos valores do vetor. A gente já sabe como fazer mais ou menos isso, né? É basicamente isso aqui que a gente fez no escalar, só que eu preciso multiplicar os valores de vetor 1 por vetor 2, tá? Então deixa eu escrever aqui do zero. Eu vou fazer como se fosse um iterator, mas a gente já vai entender por quê, tá? Então eu vou ter V1i vezes V2i. For V1i e V2i e aí eu vou zipar vetor 1 e vetor 2. E aí o que eu preciso fazer com isso aqui? Eu preciso somar. Então eu vou passar a função sum do Python. Não é a função soma que a gente implementou para vetor. Eu estou somando escalares, tá? Eu estou somando valores do meu vetor. Então eu estou... Primeiro, imagina aqui o vetor 2 e 1. Eu estou fazendo 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. E aí eu estou somando 0 com 2, que dá 2. Vamos printar para a gente ver se chega nesse resultado. Então eu vou fazer dot de V1, V2. E realmente deu 2. Então ele vai multiplicar x com x, y com y, e aí vai somar os resultados, ok? Esse é o produto escalar. A gente também pode fazer a soma dos quadrados. Então, ao invés da gente fazer a soma de um vetor comum, a gente vai multiplicar ele ao quadrado primeiro. Porque se eu passar o mesmo vetor como argumento aqui, V1 e V1, então eu vou estar multiplicando V1i vezes V1i de novo, né? Porque eu passei o mesmo vetor nos dois argumentos. Então eu vou ter o quadrado de um vetor. Deixa eu implementar isso aqui que vai ficar claro para vocês. O que eu vou fazer é vsum quadrados, vai receber o vetor 1 e o vetor 2. E aí eu vou retornar o dot product de vetor 1. Ah, desculpa, eu falei errado. É um vetor só, porque é o quadrado de um vetor. Eu vou passar o vetor 1 e o próprio vetor 1 como segundo argumento. Então, olha só. Aqui eu tenho o vetor 2, 2. Então, o vetor 1 é 2. Não, vamos fazer o exemplo do zero de volta, que vai ficar mais fácil. Tá? O que eu fazia antes? Eu multiplicava esse 2 com esse 0. E esse 2 com esse 1. Agora é como se eu tivesse isso aqui, porque o meu único argumento é vetor 1. Então eu estou multiplicando 2 por 2 e 2 por 2 de novo. Então dá 4 e 4, 4 mais 4, 8. Vamos ver se o nosso vsum quadrado implementou corretamente isso. Então, vsum quadrados de V1. Se eu rodar, tá lá o 8, beleza? Então a gente implementou realmente certinho. Por que é que eu estou calculando os quadrados?
Porque para eu calcular o comprimento de um vetor, eu preciso dessa soma dos quadrados. É o que a gente chama de magnitude. Então, o comprimento de um vetor é a magnitude. Vamos fazer uma função para magnitude. Ela vai receber um vetor. Aliás, eu vou trocar aqui o nome para vetor só, não usar vetor 1. Só tem um vetor, beleza? E aí, como é que eu calculo a magnitude? Eu vou fazer a raiz quadrada da soma dos quadrados. Por que é a raiz quadrada da soma dos quadrados? Olha só. Peguei aqui esse exemplo do 2, 2 de volta. O que esse 2 aqui significa? Significa que o meu y é 2, né? O que esse 2 aqui significa? Pera, eu falei errado, né? Esse aqui é o y, esse aqui é o x. Então, meu x é 2, certo? Olha só, se eu tracejar isso aqui, então eu sei que aqui é 0, 2 e aqui é... desculpa, eu falei errado. Aqui é 2, 0 e aqui é 0, 2. Isso aqui tem comprimento 2, isso aqui tem comprimento 2, ok? Porque é basicamente um sistema de coordenadas, né? Então, se a minha coordenada vai da origem até o 2, o comprimento é 2. E eu consigo calcular essa magnitude fazendo o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados, eu já calculei aqui no Python, soma dos quadrados. Então, meu x ao quadrado mais o y ao quadrado, a gente já consegue calcular com essa função aqui. E para eu encontrar, então, o valor da hipotenusa, a hipotenusa ao quadrado é isso aqui. Então, a hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados. A soma dos quadrados a gente já tem, então eu só preciso importar a biblioteca matemática e fazer math.sqrt, que é a função para calcular a raiz quadrada, da v-sum quadrados do meu vetor. E aí eu vou obter o comprimento dele, a magnitude. Então, print magnitude v1. E se eu rodar, ele dá um número quebrado, porque isso aqui dá raiz de 2, né? 2. É, raiz de 2. Porque isso aqui vai dar raiz de 8. E simplificando, é a mesma coisa que 2 raiz de 2. E aí dá 2 vezes esse raiz de 2, que dá mais ou menos esse valor aqui, beleza? Então a gente sabe calcular o comprimento de um vetor. O que a gente pode fazer a partir disso? A gente pode calcular as distâncias de dois vetores. A distância de dois vetores, que seria esse valor aqui, ok? Então, para eu calcular, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou definir uma função, distância, vai receber um vetor 1 e um vetor 2. Aí, para calcular é o seguinte, eu primeiro vou calcular a distância quadrada, que vai ser v-sum quadrados do v sub a função de subtração, de vetor 1 e vetor 2. Por que eu estou fazendo isso aqui? Isso aqui é o cálculo da distância de dois pontos. Eu estou basicamente calculando a distância desse ponto aqui para esse ponto aqui. Aí vocês podem dar uma olhadinha em como a gente chega nessa equação, mas é teorema de Pitágoras também, né? Basicamente isso. Então a gente vai ter a distância quadrada dos vetores a partir da subtração. E aí eu retorno math.sqrt do distância quadrada. Então eu tirei o quadrado, sobrou só a distância. Vamos printar isso aqui entre V1 e V2. Opa, desculpa, fiz errado. Distância V1, V2. E tá lá, 2.23, blá, 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 blá. Mas tem um jeito mais fácil de eu calcular isso aqui, porque a raiz quadrada da distância é justamente a magnitude, né? A raiz quadrada da soma dos quadrados... A raiz quadrada da soma dos quadrados. A raiz quadrada da soma... Isso, a raiz quadrada da soma dos quadrados, exatamente. Já é a própria magnitude. Então eu posso trocar essa linha de código por return magnitude de V sub do vetor 1 pelo vetor 2, ok? É a mesma coisa. A gente só estava reescrevendo a operação. Se eu rodar de novo, dá exatamente o mesmo valor. Acerta até a casa decimal. Ok? É só uma simplificação. Eu sei que conforme foi passando
as funções que eu estava escrevendo e descrevendo foram ficando mais confusas, mas isso é porque uma vai utilizando a outra. Como eu não sou professor de matemática, eu não tenho toda essa desenvoltura. Apesar de ser um conteúdo relativamente simples, pensando em, tipo, nível de complexidade que a gente está aplicando, eu não tenho tanta expertise a ponto de passar com a leveza que eu tenho para passar outros conteúdos. Então, se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar que eu tenho como clarificar isso para vocês em texto de uma maneira mais fácil. Ou se eu não conseguir, eu passo um conteúdo que eu sei que vai clarificar. Beleza? Mas lembra que quando a gente começou, e eu falei que o vetor ia ser a primeira estrutura de dados que a gente ia ver? Então, se era a primeira, tem uma segunda. E a segunda são as matrizes, ok? Até agora a gente só fez operação sobre vetores, mas a matriz ela é o equivalente bidimensional do vetor. Quer dizer, não que o vetor não tenha duas dimensões, mas eu vou ter como se fosse uma tabela. A matriz é como se fosse uma tabela. Ela é uma coleção de números bidimensional, ok? Como é que eu vou representar isso em Python? Normalmente, nome de matriz a gente usa uma letra maiúscula, então eu vou ter um A. E aí, um vetor a gente representava assim, né? Porque era uma dimensão só. Como agora eu tenho largura e comprimento, ou linhas e colunas, é só eu colocar uma lista dentro da lista. Então, se eu colocar aqui 1, 2, 3, e o próximo elemento for outra lista, 4, 5, 6... Então a minha primeira linha tem esses valores e a minha segunda linha tem esses outros valores. Para facilitar a visualização, a gente pode dar um Enter aqui, ó. E olha só, forma uma tabela, né? Então essa aqui é a minha primeira coluna, 1, 4, a segunda coluna, 2, 5, e a terceira coluna, 3 e 6. A primeira linha é 1, 2, 3, e a segunda linha é 4, 5, 6. A gente também pode criar aqui com mais linhas, né? Então, 1, 2, 3, 4... e 5 e 6, ok? É assim que a gente vai representar matrizes, ok? Quando a gente tem uma matriz aqui com esse número de colunas, esse número de linhas, a gente chama uma matriz M por N, onde M é o número de linhas e N é o número de colunas. Então essa é uma tabela, né? Uma matriz 3 por 2. Essa aqui é uma 2 por 3, ok? A gente pode criar uma função para achar essa informação, é o que a gente chama de shape, ou forma da matriz. Então eu vou criar uma função shape de A. E aí eu vou precisar calcular meu número de linhas. Para eu saber o número de linhas é muito fácil. Como cada linha é um elemento da minha lista mais de fora, é só pegar o comprimento de A que eu vou achar. Para achar o número de colunas, aí eu preciso do comprimento de uma das linhas, né? O comprimento de uma linha é o número de colunas. Então, essa linha aqui tem 2 elementos, significa que minha matriz ou a minha tabela tem 2 colunas. Então, colunas vai ser igual, além de A0. Mas se eu só passar isso aqui e eu tentar calcular o shape de uma matriz vazia, vai dar erro porque eu não tenho elemento 0. Então, eu vou fazer um if A, else 0, ok? E aí eu vou retornar linhas, colunas, como uma tupla, beleza? Vamos fazer o print do shape de A. Então, uma matriz 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas, bem simples, né? Vamos ver como a gente faz para obter uma linha específica. Para obter uma linha específica é só eu passar o índice dela. Mas e para obter as colunas? Eu não tenho como passar o índice, né? É um pouquinho mais complexo. Então vamos criar funções para isso. Então, obter linha de A, e eu vou receber um I, que é o número da linha que eu quero. Ó, na matemática, se vocês pegarem livros, normalmente eles vão falar linha 1 para essa linha e coluna 1 para essa coluna. Como a gente está trabalhando dentro do escopo de programação, e Python é uma linguagem indexada em 0, a gente vai chamar essa primeira linha de linha 0 e essa primeira coluna de coluna 0. Então, para eu obter uma linha, basta eu retornar a minha linha pelo índice. Mas e para coluna? Obter coluna. Aí eu vou precisar de um pouquinho mais de esperteza. Vamos gerar a partir de uma list comprehension. Então eu vou ter AI, J, for AI in A. Então eu tô pegando cada linha. Então, eu vou trocar esse I aqui para um J, tá? Eu tinha passado I. Então cada linha vai ser iterada pelo índice I. Então o primeiro AI vai ser esse aqui.
o segundo esse aqui, o terceiro esse aqui. E aí de dentro desse aí eu tô pegando o elemento J. Então se eu quiser a coluna 0, por exemplo, dentro desse meu AI 0, eu vou pegar o elemento 0, que é 1. Dentro do meu AI 1, eu vou pegar o elemento 0, que é 4. Vamos printar isso aqui para ver se funciona. Então eu vou primeiro printar obter linha de A e eu quero a linha 0. E vou printar obter coluna de A e 1. Eu quero a coluna do meio, ok? Então olha só. 1, 2, 3, realmente é a minha primeira linha. E para a coluna, ele pegou aqui a coluna do meio, 2 e 5. Então tá funcionando. É assim que eu faço para iterar. Sempre que a gente for iterar sobre matrizes, a gente vai precisar... quer dizer, sempre é um exagero, né? Mas normalmente a gente vai utilizar um for alinhado dentro de um for. Nesse caso, o for está quebrado por uma list comprehension, né? Então ficou uma linha só. Mas na prática a gente está iterando duas vezes sobre... Quer dizer, uma vez só porque a gente está acessando o índice direto. Se eu precisasse acessar sequencialmente, eu teria um for dentro de um for, ok? Qual outra função a gente vai implementar? Ah, olha só. É ruim a gente ficar escrevendo na mão essas matrizes, né? Geralmente, quando a gente tem dados de ciência de dados, eles estão em matrizes muito grandes, com muitos valores. Então é interessante a gente ter uma função que gerar... Oh, eu diminui o tamanho sem querer. Matriz. Gerar uma matriz. Aí eu vou passar o número de colunas, o número de linhas, número de colunas, e vou passar uma função geradora. Já vamos ver o que é isso. Então eu vou fazer uma list comprehension dentro de uma list comprehension. Por quê? Porque primeiro vamos colocar aqui 0. Vamos gerar uma matriz só com 0 para a gente ver. Então eu vou escrever um 0 para cada J em len colunas. Então cada coluna vai ser acessada nesse índice. E aí na list comprehension de fora, eu vou iterar pelo i, em range linhas. Então, por exemplo, se eu tenho 2 linhas e 3 colunas, eu vou pegar esse 0 aqui, vai ser 0 e 1. E aí para cada 0 do meu i, eu vou ter o meu j sendo calculado aqui até o comprimento dele. No caso eu tinha falado 3, né? Então vai ser 0, 1 e 2. Nesse caso aqui, ela está só colocando 0, né? Se eu fizer um print gerar matriz, eu passar 2, 3 e none, só para rodar. Eu não preciso passar o len, range. Foi mal. Olha só, eles geram uma matriz com zeros, né? Então, para cada i que eu passei, nesse caso eu passei 2, ele vai rodar esse comprehension aqui, criando a minha linha. E aí, cada valor das colunas vai ser definido aqui dentro do J. Então, por exemplo, ao invés de passar 0, eu posso passar i mais j. E aí eu vou ter 0, 1, 2, 1, 2, 3. Eu posso passar uma função que vai gerar esse valor. Por exemplo, eu posso fazer lambda x, y, lambda xy e multiplicar esses dois valores. Se eu aí, ao invés de eu ter isso aqui assim, eu vou passar minha função geradora aqui. E aí os argumentos vão ser i e j. Se eu rodar, agora é 0, 0, 0, porque a primeira linha é a linha 0, e a segunda linha é a linha 1, então 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Beleza? Eu posso passar qualquer função aqui que receba um x e um y e retorne um valor inteiro, ok? Qual função é legal da gente passar? A gente pode definir uma função diagonal. Esse com H que é muito clássico de programação, curso de programação antigo, né? Hoje em dia é difícil a gente usar assim. Daria até para usar com acento, porque o Python aceita, né? O Unicode é diagonal. Mas enfim. Eu recebi um I e um J. Quando que um valor vai estar na diagonal de uma matriz? Olhando essa matriz aqui. Quando o I e o J forem iguais. Então, meu valor 0, 0, meu valor 1, 1, meu valor 2, 2, 3, 3, assim por diante, é o que a gente chama de diagonal da matriz. Seria assim, tá? Eu tenho aqui a matriz. Aqui eu tenho os valores da diagonal, ok? Essa é a diagonal da matriz, quando I é igual a J. Essa é a definição. Não tem exatamente um porquê de ser isso. A definição de diagonal é essa. A diagonal inversa seria aqui, né? O oposto. Beleza?
Então, eu vou retornar 1 if i igual a j, else 0. E aí eu posso passar diagonal para como argumento da minha função, lembrando não colocar parênteses aqui. Se eu colocar parênteses vai dar problema, vai entender tudo errado. Tem que passar sem o parênteses porque a gente está passando a referência da função. A gente não está executando ela. E se eu rodar, olha só, ele criou uma matriz. Se essa matriz aqui for 3x3, vai ser o que a gente chama de matriz diagonal, né? Que são todos zeros, menos a diagonal que tem valores 1. Ó, eu vou mudar aqui para 4. E eu já trouxe aqui formatado para a gente ver, mais melhorzinho aqui. Olha só. Só a diagonal que tem valores 1. Para que isso serve? Meu Deus, Taguma, esse troço é inútil. Não, isso é muito útil. Tem muita operação que a gente faz utilizando o conceito de matriz diagonal, conceito de outras matrizes especiais, matriz de rotação, transformação, quando a gente está trabalhando com computação gráfica. Cara, isso aqui é um bagulho muito importante. Por isso que eu disse, essa aula é só uma pincelada, é só para vocês saberem que essas coisas existem e colocarem a mão um pouquinho no código. Mas se vocês quiserem saber a fundo, estudar, isso aqui tem muita coisa para ver. Muita coisa legal mesmo, ok? Com isso eu encerro as implementações que a gente vai fazer para essa aula. São implementações relativamente simples, de conceitos relativamente complicados. Então, se precisar, assiste a aula de novo, assiste com calma, tira dúvida nos comentários, procura outras fontes. Cara, a Wikipedia mesmo, essas blog, educação na escola, educação não sei o que, tem muito conteúdo sobre isso. Para que eu vou usar a matriz? O livro que a gente está utilizando como livro-texto, esse livro aqui, não sei se está aparecendo na câmera, não estou vendo no meu OBS. Esse livro aqui, ele traz 3 justificativas de por que estudar a matriz é importante, né? A utilidade das matrizes pro próprio livro. A primeira é listar múltiplos vetores, então eu posso ter uma matriz onde o comprimento, né, o número de colunas, é o número de dimensões dos meus vetores, e cada linha é um vetor diferente. Então eu posso representar múltiplos vetores utilizando matriz. Eu posso utilizar a matriz para representar uma função linear que vai ser aplicada em vetores, como eu expliquei, matriz de transformação, eu consigo rotacionar vetor, consigo fazer um monte de coisa maluca utilizando matriz. E é uma representação binária, por exemplo, se a gente trabalhar com algoritmo de grafo, grafo de proximidade, umas coisas malucas assim, ok? Coisas importantes para saber antes do final da aula. O que a gente construiu aqui não é para ser usado em produção, é para fins educativos. Por quê? Porque listas não são otimizadas para esse tipo de operação. Lista é otimizada para tirar e colocar elemento. Para esse tipo de operação, você precisa de uma estrutura de dados mais parecida com o que é um array de verdade, um array lá do C. Inclusive, muitas dessas bibliotecas, NumPy, Pandas, têm pedaços escritos em C, plugins em C, para gerar código que é mais rápido, ok? Então, se você precisar disso aqui para usar no teu trabalho, para usar na tua IC, aqui é para propósito educativo. Quando você for usar de verdade, utilize uma biblioteca que implementa isso aqui de maneira otimizada, como NumPy, beleza? A gente provavelmente vai ter uma aula de NumPy no futuro, mas só depois que a gente acabar esse livro aqui, ok? O livro a gente vai escrever nossas próprias funções do começo ao fim. E aí, claro, no final eu posso fazer aulas dessas tecnologias. O que aconteceu aqui? O livro apertou um botão, galera. O que tá acontecendo? Tá, eu depois resolvo isso. Cortou minha fala bem no finalzinho. Galera, é isso pra aula de hoje. Pra semana que vem, a aula de Data Science provavelmente vai ser sobre estatística. Provavelmente vai ser uma aula mais pesada ainda. Eu vou tentar condensar os 2 capítulos de estatística que ele traz em um só, pra gente não perder muito tempo com isso e poder partir para a parte interessante, que é a parte do Data Science em si, ok? Mas antes a gente precisa ter a paciência de passar pela parte teórica. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado da aula. Compartilha aí se você tiver grupo de faculdade, de vocês estão fazendo uma matéria de IA, uma matéria de ciência de dados juntos. Se você gostou mesmo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. A gente tem aula aqui, curso de algoritmo, curso de Python, se você ainda não domina muito o Python. Tem mais 10 horas de conteúdo aí para você se divertir, beleza? E obrigado por acompanhar até o final e até o próximo vídeo.